Olá! Começa agora o primeiro Panorama da Educação de 2021. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse é um espaço virtual onde a gente conversa sobre o que acontece no cenário educacional e também sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto, da USP. E quem está conosco aqui mais uma vez é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja bem-vindo ao Panorama da Educação e um feliz 2021 para o senhor. Um bom dia para você, Thaís, e para todos que nos acompanham, né, que tenhamos um 2021 de esperanças renovadas, de saúde, e estamos muito animados para começar esse novo ano, né, na esperança realmente de que possamos ter vacina para todos e voltar, de certa maneira, a uma vida relativamente normal, né, podendo viajar, podendo fazer atividades presenciais. Estou realmente já com muita saudade de fazer as atividades, os eventos presenciais, e, portanto, essa é uma expectativa que eu tenho, que pelo menos lá para maio a gente consiga aí estar juntos, abril, maio, né, desde que tenhamos realmente o processo de vacinação no Brasil realizado na expectativa que todo o povo brasileiro precisa, né, até em função do crescimento da pandemia nesse segundo momento. Então, mas a gente não pode perder a esperança, o otimismo, porque isso é fundamental nas nossas vidas. Professora, a gente também está nessa expectativa, viu? Bom, esse é um ano que promete uma série de desafios na área da educação. A gente tem sérias consequências da pandemia de Covid-19, que ainda está em curso, né, como o senhor comentou. A gente tem também em vários municípios a posse dos novos secretários de educação, já que no ano passado a gente teve eleições municipais. E a gente tem também a aplicação da Prova Brasil. O que a gente pode esperar desse ano na educação diante desse cenário que a gente apresentou aqui? Olha, Thaís, como você bem colocou, é um ano extremamente desafiador, porque nós vamos ter que fazer 2 anos em um. Muita coisa que deixou de ser realizada por conta da pandemia em 2020 vai ser trazido agora para 2021, do ponto de vista das aprendizagens essenciais que todos os alunos deveriam ter aprendido em 2020. A gente sabe que, apesar dos inúmeros esforços de professores, de secretarias, para que todos os alunos pudessem ter atividades escolares ao longo de 2020, a gente sabe que uma boa parte dos alunos, seja porque não teve conectividade para realizar essas atividades escolares, e outros alunos porque não se adaptaram a esse modelo. Então, e mesmo aqueles que tiveram conectividade e conseguiram se adaptar, eles não aprenderam. A gente sabe que não foi possível aprender tudo que era esperado, até porque foi como a gente costuma dizer, teve que mudar o pneu com o carro em movimento. Então, a gente teve que preparar currículos online, preparar professores, sem nunca terem imaginado esses professores de fazer atividades no modelo virtual, né, no modelo do ensino remoto, mas eu tenho sempre destacado, né, o papel dos professores nesse contexto, de não deixar seus alunos sem atividades, mas a gente sabe que há um déficit de aprendizagem muito grande, né, mesmo no estado como São Paulo, que conseguiu oferecer essas atividades de uma forma extremamente assim, eu diria, diferenciada até em relação ao resto do país, mas mesmo em São Paulo, um enorme contingente de estudantes não conseguiram fazer e ter suas atividades realizadas em 2020. Portanto, a gente vai ter que fazer o que nós estamos chamando aí de um contínuo curricular, né, trazer e fazer uma avaliação diagnóstica agora dos alunos para saber como é que eles estão voltando. São Paulo, inclusive, já fez, e está agora no mês de janeiro, principalmente para aqueles alunos que tiveram mais déficits de aprendizagem, fazendo um pouco essa correção, mas vai ser um desafio enorme. E aí a gente vai ter que, de alguma maneira, integrar as atividades presenciais
né, com aquelas remotas, e essas remotas elas serão extremamente úteis para poder complementar e, principalmente, suprir esses déficits de aprendizagem de 2020. É o que nós estamos chamando do aluno de tempo integral. Quer dizer, além daquelas atividades regulares na escola, eles vão ter que fazer atividades complementares para suprir esses déficits de aprendizagens. Né? Mas vai ser um ano que vamos ter aí, já começamos, na verdade, com a grande polêmica aí, a questão do Enem, né? Isso está agora transcorrendo ao longo dessa semana, porque no próximo final de semana deve ser a primeira parte do Enem, né? Mas já há um pedido da Defensoria Pública da União, né, pedindo para o adiamento. Isso será, na verdade, compreensível do ponto de vista da preocupação que a Defensoria está tendo, mas, por outro lado, isso vai causar um grande desconcerto do ponto de vista de toda a gestão de algo que é extremamente complicado, que é a efetivação do Enem num país do tamanho como o Brasil, tamanho continental, né? Toda uma organização que é preparada, isso pode colocar em risco, né, também toda a questão de segurança da prova. Enfim, há também reflexos nas universidades em função do SISU, em função do FIES, ou seja, começamos o ano já com o desafio aí do que fazer e como fazer o Enem. Eu, particularmente, entendo que, se tomada todas as medidas, o próprio FUVEST fez agora o seu exame nesse último final de semana, eu acho que tomando as medidas cabíveis, porque pior do que praia, shoppings, comércios, festas que estão sendo realizadas aí, nada existe pior, principalmente essas festas reunindo milhares de jovens aí. A gente sabe que essa segunda onda da Covid está exatamente em cima da juventude, por conta exatamente dessas aglomerações causadas por festas clandestinas, uma boa parte delas. Então, eu diria que vai ser um ano desafiador, né? Eu entendo também que a gente vai ter aí pela frente essa situação como vai se comportar essa segunda onda em relação a esse retorno presencial, se vamos conseguir levar todos os alunos, né, a partir de fevereiro para as atividades presenciais, ou se ainda será escalonado em função da situação da Covid. Então, vamos ter que ter uma grande cooperação com a sociedade para que, de fato, a gente consiga iniciar o ano 2021 em fevereiro, para que os prejuízos, não só cognitivos, mas sociais e emocionais, que nossas crianças e jovens estão tendo, isso já é de uma magnitude alarmante e preocupante para o futuro dessas crianças e jovens. Então, vai ser um ano desafiador, mas eu creio que juntos possamos ou teremos maiores condições de enfrentamento. Professor, e além desses desafios que o senhor citou, a gente tem também a aplicação da Prova Brasil e a posse dos novos secretários municipais, como a gente citou lá no começo. Olha, Thaís, eu queria também lembrar que nesse ano de 2021 a gente vai ter também alguns outros desafios, e eu acho que um é muito importante, que é a implementação do Fundeb. Eu acho que a implementação do Fundeb traz uma esperança também para a questão do financiamento da educação básica para o Brasil, toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Eu acho que o Fundeb foi uma grande conquista, né, da sociedade brasileira, né, pela educação de qualidade. Eu acho que a mobilização, a articulação que foi feita, principalmente em 2020, isso foi muito importante. Se viu de exemplo de quanto é importante uma sociedade organizada, mobilizada, conseguir avanços importantes nas políticas públicas. Eu também diria que em 2021 a gente vai ter aí um desafio que vai ser a última versão do IDEB, de acordo com o Plano Nacional de Educação. O IDEB é um indicador que mede o aprendizado e a taxa de aprovação, fluxo escolar, está na meta 7 do PNE, e agora é o último exame, pelo menos no que está aí do Plano Nacional de Educação. Só que a gente vai realizar esse exame em plena ressaca, né, da pandemia, com os alunos com grandes déficits de aprendizagens. Então, eu temo muito que esses resultados do próximo IDEB de 2021, que serão publicados em 2022,
talvez não retrate todo o avanço, e com certeza não retratará, não é? Com certeza não retratará, né? Todo o avanço que a gente teve no Brasil. Temos muito ainda que caminhar, mas principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, o Brasil avançou bastante, mas eu temo muito que realmente a gente sabe que principalmente os municípios menores, né, lá dos grotões do Brasil, né, eles não conseguiram fazer atividades escolares, os alunos praticamente ficaram sem atividades ao longo de 2020. Então, a gente não sabe como será, por exemplo, o resultado do IDEB de 2021, que, como eu disse, a última versão, quer dizer, o último exame para a questão das metas que foram estipuladas para 2021. Né? E o que me preocupa é que em 2019, que é a cada 2 anos, como nós sabemos, em 2019, nos anos iniciais, onde o Brasil estava indo muito bem desde 2003, a gente teve uma certa estagnação. Parece que atingiu um certo platô, né, do ponto de vista de resultados, principalmente naqueles municípios que estavam com IDEB em torno de 6, 7, e eles não conseguiram avançar, ou ficaram estagnados, ou diminuíram, em geral. Então, como é que vai ser agora fazer essa prova em 2021, os alunos com tantos déficits de aprendizagem trazidos de 2020? Então, eu estou bastante preocupado, e também de como o próprio INEP irá medir a componente da taxa de aprovação, porque os alunos não tiveram aula em 2020. Porque o que vai ser medido é a taxa de aprovação 2020. E os alunos não tiveram aula, então isso sai do censo. Então, como é que vai ser feito isso? Então, eu acho que a gente tem aí também outro desafio, eu diria particularmente o INEP, que é o responsável pela divulgação do IDEB, não é? Então, além disso, né, Thaís, a gente sabe que esse é um ano que começa com 5.570 secretários municipais de educação, em geral, a maioria de novos secretários, porque mesmo aqueles prefeitos que foram reeleitos, em geral, às vezes eles mudam, né, o secretário de educação, até para recompor as forças políticas decorrentes da sua própria reeleição. Então, acho que vamos ter aí também um trabalho a ser feito com esses novos secretários. Alguns conhecem até a área da educação, mas nunca foram gestores públicos, né? Então, é preciso dar uma força, um trabalho de aperfeiçoamento, de capacitação para esses secretários, porque, mais do que nunca, eles vão precisar trabalhar com foco, com planejamento, né, nesse ano de 2021. Então, são muitos os desafios, né? Vamos precisar, como nunca, trabalhar de maneira coordenada, e, nesse sentido, eu espero que o Ministério da Educação consiga ter uma maior coordenação nacional das políticas públicas de educação em 2021, o que em 2020 praticamente isso não aconteceu. A gente viu que em 2020 o Conselho Nacional de Educação trouxe muito para si essa responsabilidade, né? Mas agora a gente espera que o MEC realmente consiga assumir mais o seu papel de coordenador das políticas públicas de educação. O senhor citou a desigualdade entre os municípios, mas é preciso lembrar também que essa desigualdade pode acontecer dentro das próprias redes municipais, como alguns trabalhos da cátedra já mostraram, né? Pois é, Thaís, e esse é um ponto, é por isso que o foco da cátedra é no binômio aprendizado e desigualdade, não é? Porque você colocou muito bem, não é só uma desigualdade entre municípios, é dentro da própria rede. No nosso caso aí de Ribeirão Preto, nós já conversamos com o secretário Felipe, que foi appontado ao cargo, né? Então, ele sabe que a própria rede de Ribeirão Preto tem escolas muito boas e tem escolas com muitos problemas. Então, como reduzir essa desigualdade dentro da rede? E o que a gente viu para Ribeirão Preto, a gente está vendo também para outros municípios brasileiros, das cidades de médio porte, né? Aqueles municípios de 100 mil a 500 mil habitantes, que é o foco da cátedra, né? E sobre isso, Thaís, a gente já convida a todos que nos acompanham que na próxima segunda-feira, né, vamos, então, trazer o planejamento da cátedra Sérgio Henrique Ferreira
para o ano de 2021, né, diante desse cenário extremamente desafiador que acabamos de colocar nesse momento. É isso aí, professor. E na próxima semana a gente conta um pouco do planejamento da cátedra para esse ano de 2021. Professor, muito obrigada pela sua participação conosco aqui mais uma vez. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos que nos acompanham. É o primeiro do ano. E vamos juntos, né, tentar lutar por uma educação de qualidade para todas as nossas crianças e jovens desse país. Um grande abraço para todos. E continue acompanhando as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira pelos nossos perfis no Facebook, no Instagram e também pelo nosso canal no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e conta lá pra gente também o que você gostaria de ver aqui no Panorama da Educação. E se você gosta de podcast, não se esqueça, o nosso programa também está disponível no Spotify e no Google Podcast. Na próxima semana eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá!